Olá, feras! Sejam muito bem-vindos ao programa que ajuda você a tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Tá começando mais um Vai Cair no Enem. E você ainda não segue a gente no Instagram? Pega o seu celular, abre o Instagram e bota lá, @vai cair no Enem. Tem muita dica, muito conteúdo bacana, você pode interagir com outros feras e com os próprios professores. Além do Instagram, tem também o nosso site, o vaicairnoenem.com. Lá tem muita informação e muita notícia para você que vai fazer a prova, viu? Olha só, a crase é um assunto polêmico na gramática, viu? Você sabe o que é crase? Quando utilizar a crase? Olha, o professor Diogo Xavier tem uma dica infalível para você nunca mais esquecer como empregar a crase. Vamos conferir. E aí, fera, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier e a dica hoje é crase. Vamos falar um pouquinho sobre esse item que provoca muito medo no pessoal, tá? Em primeiro lugar, a crase não é o acento que a gente, claro, fala de maneira simplificada que crase é aquele acento invertido, né, o oposto do agudo, mas na verdade crase é a fusão de dois elementos diferentes. Essa fusão vai acontecer entre a preposição a e algum outro elemento. Como assim? Bem, primeiro a preposição é a questão de regência. Existem verbos que exigem preposição a. Então, por exemplo, o verbo ir, quem vai a algum lugar. Existem também nomes que exigem isso. Por exemplo, referência. Referência é um substantivo que exige um complemento com preposição a. Quem faz referência a algo. Beleza. Então, preposição a é o primeiro elemento dessa fusão. O segundo elemento pode ser um artigo. Então, por exemplo, irei à praia. Então, quem vai a algum lugar. Esse primeiro lá é preposição a. E a praia tem o artigo junto dele. Então, nesse caso, junta-se os dois e, representando essa fusão, a gente tem um acento grave em cima aí, só para indicar que existem dois as juntos, ok? Outro exemplo, eu posso juntar a preposição a com o termo a qual ou as quais. O pronome relativo a qual, ele já vem com o a embutido ali. Então, esse a vai se fundir com a preposição a. Por exemplo, a casa a qual fiz referência é esta. A casa a qual. O a qual já vem com a, não é isso? Fiz referência. Quem faz referência a algo. Então, junta esse a com o a de a qual e teremos de novo a crase. E a crase pode acontecer também com o pronome aquele, aquela, aquilo e suas variações. Aquele é masculino. Veja, uma exceção. O aquele, o que vai influenciar a presença da crase é o a que já começa o aquele. No começo é aquele tem um a. Esse a se funde com a preposição. Então, por exemplo, fiz referência àquele menino. Quem faz referência a algo. Esse algo é aquele menino. O aquele já tem um a. Então, junta os dois e a palavra aquele é escrita com o acento grave no seu primeiro a. É isso aí. Pois bem, um outro aspecto da crase é que quando a gente fala de nome de lugar, existem nomes próprios de lugar que tem artigo. Existem nomes próprios de lugar que não tem artigo. Como vou saber? Normalmente a gente usa uma estratégia bem simples, na verdade. Eu vou usar a expressão venho de. Então, por exemplo, venho de Bahia. Não, ficou estranho, né? Venho da Bahia. Quer dizer que junto desse de eu tenho o artigo a. Então, se Bahia tem artigo a, eu posso colocar crase. Então, por exemplo, vou à Bahia. Quem vai a algum lugar e eu vi que a Bahia tem um artigo. Junto aos dois temos a crase. Outro exemplo, Itália. Venho de Itália. Não, ficou estranho, né? Venho da Itália. Então, o de mais o a mostra que esse a é um artigo de Itália. Itália tem artigo. Vou à Itália, também tem crase. Mas, por exemplo, Brasília. Eu venho da Brasília? Não, eu venho de Brasília, só tenho preposição de. Se só tenho preposição de, Brasília não tem artigo. Se não tem artigo, não forma crase. Quando eu disser vou a Brasília, não teremos a crase porque só vai ter preposição a. Existem dois itens em que a crase, duas situações em que a crase se torna opcional. Quando ela quando ela antecede ou o pronome possessivo ou o nome próprio de pessoa. Existem regiões do Brasil em que se usa o artigo antes de nome de pessoa, outras regiões optam por não usar. Na verdade, é uma variação natural que existe de região para região. Então, eu posso dizer, Cláudia está doente.
ou a Cláudia está doente. As duas formas no português brasileiro são aceitas. Então, por exemplo, fiz uma referência a Cláudia, por exemplo, pode ou não ter crase, porque o artigo de Cláudia é opcional, certo? Então, nome de pessoa. E o possessivo? Fiz referência à sua família. Sua, possessivo, pode ter artigo ou não ter. Veja, sua família é grande. Pode ser. A sua família é grande. Também pode ser. Se o artigo aí é opcional, a crase também se torna opcional. Fiz referência à sua família. Pode ser com crase, pode ser sem a crase, somente a preposição a. Beleza? Uma outra situação em que vai ocorrer o acento grave, mas não é mais aquela fusão da preposição mais o outro elemento, é quando eu tenho locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais são expressões, ou adjuntos adverbiais, expressões que acrescentam circunstâncias a verbos, a advérbios ou adjetivos. Então, por exemplo, escrevi o texto a lápis. Será que tem crase? Será que não tem? Bem, vamos fazer o seguinte, essa expressão a lápis é uma locução adverbial, certo? Lápis é uma palavra masculina ou feminina? O lápis, lápis é masculino. Então, com expressão adverbial masculina, nós não teremos nenhuma dúvida quanto à compreensão da frase, então não é necessário acento grave. Mas, por exemplo, escrevi a caneta. Nesse caso, escrevi a caneta, caneta é uma palavra feminina. Eu preciso colocar o acento grave para poder não haver nenhuma dúvida. Por exemplo, cortei a faca. Peraí, a faca foi cortada ou eu cortei algo usando a faca? Para eliminar essa interpretação ambígua, quando a faca for um instrumento, uma locução adverbial feminina, eu vou precisar colocar o acento grave. Então, cortei a faca com acento grave, quer dizer que eu cortei algo utilizando uma faca. Ou, por exemplo, arranquei a mão. Opa, calma lá. Se eu falar arranquei a mão e não colocar, no caso da escrita, não colocar o acento grave, quer dizer que a mão foi arrancada. Mas se eu quero dizer que eu arranquei algo usando a mão, preciso do acento grave por uma questão de clareza. Então, locuções adverbiais, se o substantivo que vier depois do a for feminino, tem que ter acento grave. Por exemplo, comprou à vista, tem que ter acento grave. Comprou a prazo, prazo é masculino, não tem acento grave. Andou a pé, pé é masculino, não tem acento grave. Okay? Então, quando for locução adverbial feminina, coloca o acento grave por uma questão de compreensão. E a outra situação que a gente viu é a fusão da preposição a mais um outro elemento. Em grande parte desses casos, é só colocar a palavra que vem depois no masculino. Vamos lá. Fui à praia. Tô na dúvida, tem crase ou não, não sei. Vou colocar no masculino praia. Praia não tem masculino, né? Eu vou substituir por outra palavra masculina, mesmo que o sentido não seja igual. Por exemplo, rio. Fui ao rio. Esse ao é a preposição a, mais o artigo masculino o. Quando eu colocar no feminino, vai ficar a preposição a, mais artigo feminino a, ou seja, crase. Mas, por exemplo, eu visitei a praia. Será que tem crase? Visitei o rio. Não tem ao, só tem o, artigo o. Então, visitei a praia, só tem artigo a. Ok? Então, fica aí a dica para vocês. Bons estudos e até a próxima. Com essa dica que o professor Diogo deu, olha, jamais vai esquecer de como utilizar a crase, né? E por hoje eu me despeço de você, viu? Até o próximo programa e tchau, tchau!